Graça e paz, família Cairós, sejam muito bem-vindos a mais um culto de celebração. É um prazer enorme, né, estarmos aqui, embora não estejamos reunidos, mas estamos unidos com o mesmo propósito. Nós sabemos que estamos em dias difíceis, mas nós não podemos deixar de propagar e gerar nos corações a fé, a esperança, a perseverança, né? Como a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, diz assim: fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. E mesmo assim a palavra do Senhor nos diz que nós devemos permanecer alegres no Senhor, nós devemos gerar esperança em nosso coração e devemos permanecer firmes em oração. E nós somos gratos ao Senhor que mesmo em dias tão difíceis, mesmo em dias tão turbulentos como temos vivido, mas o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem cuidado de nós, e isso é motivo de muita alegria em nosso coração. Então nós só temos a agradecer a esse Deus por tudo que Ele tem feito. E eu queria convidar você aí que está na sua casa, para que a gente nesse momento faça uma oração de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito, amém? Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, por mais uma vez, Senhor, a oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Pai, obrigado por essa certeza que Tu tem cuidado de nós, que Tu tem cuidado do Teu povo, Senhor. Oh, Senhor, nós só temos a Te agradecer, Senhor, pelos Teus feitos, pelos livramentos, Senhor. Oh, Pai, mesmo, Senhor, aqueles que têm sido acometidos, Senhor, por essa doença tão devastadora, Pai, mas nós sabemos que Tu tem cuidado do Teu povo, Senhor. Oh, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, Senhor. Oh, Pai, obrigado por gerar em nosso coração, Senhor, a esperança e a certeza, Senhor, do Teu cuidado, Paizinho. Obrigado pela Tua grandiosidade sobre a nossa vida, pelo Teu poder, pela Tua unção, pela unção derramada sobre as nossas vidas, Paizinho. E por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nós só temos a Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Celebra esse rei aí na sua casa. Afasta todo o teu sofá, se levanta aí e vamos adorar o rei mesmo distante. Nós cremos que ele se faz presente aí, se faz presente aqui nesse lugar, amém? O
ressuscitou ao terceiro dia e nós cremos que em breve Ele voltará. Hoje é um dia a menos para Ele voltar e levar a sua igreja. Se você crer, dê uma salva de palma bem forte aí para Ele na sua casa. Salvação, e a ti me renderei.
Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com você nessa noite. Acabamos de passar por um momento de belíssimos louvores de adoração ao Senhor. E eu te convido nessa noite também a adorar ao Senhor com os nossos dízimos e oferta. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com você um texto bastante conhecido. E convido a você aí em casa pegar a sua Bíblia e ler comigo seu celular, abrir sua Bíblia aí no celular e compartilhar esse texto que é bem conhecido e você já deve ter ouvido de várias maneiras. E hoje eu quero trazer de uma forma simples para que a gente possa entender o que é dízimos e oferta. Amém? Malaquias 3:10. Vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em quem roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vós sois amaldiçoados. Eu queria pular para o 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim. E diz o Senhor dos exércitos: se eu vos não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção tal, que dela venha abundância. Eu gostaria de compartilhar com você, queridos, da seguinte forma. Às vezes quando a gente fala trazer o dízimo para a casa do Senhor, e o versículo a parte B diz: e fazei prova de mim. Às vezes a gente quer barganhar com Deus essa parte e dizer: eu vou dizimar na casa do Senhor e Deus vai me dar em troca. Não é bem assim que a gente entende a palavra de Deus. Dízimos e oferta é a tua gratidão ao Senhor, é a tua adoração. É bem certo que a igreja lida com finanças, mas a tua adoração o Senhor vê da forma que você está adorando Ele. Como é que a gente está adorando ao Senhor? Como é que a gente está buscando ao Senhor nessa parte da nossa adoração, das nossas finanças? Eu queria que você refletisse nessa noite, no momento que estamos passando de igreja portas fechadas, e quando a Bíblia se refere que trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento da nossa igreja, é a nossa igreja local, na nossa cidade, também cuidar de pessoas. E como é que a igreja cuida de pessoas? Através dos nossos dízimos e oferta. Que nós nessa noite venha a ser fiel ao Senhor nos dízimos e na oferta, porque Ele vai abençoar. Mas não dizime como barganha, em dizer: eu vou dizimar porque Deus vai me dar. Com Deus ninguém barganha. Ele é soberano, Ele é Senhor. Então dizime com alegria, com a gratidão ao Senhor. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 diz que Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Que nessa noite você venha dizimar. Aqui em algum local na sua tela aí está aparecendo um QR Code. É só pegar teu celular, apontar a câmera para ele, que ele já vai direto no número da conta. E se você não tem acesso ao QR Code, vai estar aparecendo na sua tela aí o número da conta, a agência, o Pix também. Faça essa transferência e doe para o Senhor, dizime, oferte da melhor forma possível. Dê o seu melhor para o Senhor, porque Ele deu o melhor por mim e por você, que foi o seu Filho Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, para que hoje eu e você tivesse vida, e uma vida plena, e todas as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Porque nós não somos dono de nada. Deus nos dá 100%, e apenas Ele quer a nossa fidelidade em apenas 10%, para que a manutenção da casa do Senhor seja feita. Amém? A vida não é brincadeira. Não é fácil vencer os obstáculos. A gente se esforça, a gente luta, a gente tenta. E de repente, quando a gente pensa que escolheu a estrada correta, a estrada que vai nos levar à vitória, de repente a gente dá de cara com uma ponte quebrada. De repente a gente dá de cara com uma estrada acidentada. E, amado irmão, não é porque você errou, não é porque você cometeu falhas, é porque a vida é assim. A vida nos traz desafios terríveis. O próprio Jesus um dia disse que no mundo teríamos aflições. O que é que significa? Que não é possível passar por essa existência sem travar batalhas. Mas há uma solução, amado irmão. A Bíblia diz no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor, a partir do verso 1, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas.
Ele refrigera a minha alma e leva-nos pela vereda da sua justiça por amor ao nome dele. Amado irmão, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Não é possível, amado irmão, não é possível vencer as adversidades da vida sem Jesus ser o nosso pastor. Você tem que estar preparado, você tem que entender que, infelizmente, muitas pessoas, mas muitas mesmo, têm prazer em destruir a ponte que vai ligar você até a sua vitória. Muitas pessoas realmente, infelizmente, têm o prazer de tentar atrapalhar a sua caminhada. Mas se for com Deus que você estiver andando, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, nada vai lhe deter. Ainda que você passe pelas adversidades da vida, nada vai lhe deter. Fica aí esta palavra para o teu coração, meu irmão. Continua lutando, mesmo que pareça que você vai perder. Continua lutando, mesmo que o seu inimigo se apresente como um gigante terrível. Continua lutando, porque o Senhor é o teu pastor e o Senhor dos Exércitos está contigo. Fica com Deus, meu irmão, e se prepara para comemorar a sua vitória. Um forte abraço. Graça e paz, família Cairós. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui, celebrando ao Senhor. Quero dizer para você que está nos assistindo aí no nosso YouTube, que Deus tem uma palavra maravilhosa para você. Esse vídeo que nós acabamos de liberar para vocês é nosso irmão Lázaro, e todos sabem que Lázaro hoje está com o Senhor, numa luta contra o Covid. O Senhor achou pela sua grande e inexplicável vontade trazer o Lázaro para perto de si. Mas medite nessa mensagem, pontes quebradas. Quanto a gente precisa de consertar pontes, né? Deus, ele é maravilhoso, e eu tenho certeza que nosso irmão Lázaro, ele deixou um legado não só musical, mas de palavra, de testemunho, de vida. Que você seja bem edificado com esse vídeo e com tudo que Deus, ele vai continuar falando para você. Amém? Obrigado, porque nós estamos entrando na sua casa. Eu não sei de onde você está nos assistindo, se é da sua casa, se é do seu trabalho, se é de um hospital, mas eu tenho certeza absoluta, abra o seu coração. Deus, ele quer falar com você e vai falar nesse momento. Amém? Nós começamos semana passada uma série de mensagens que tem por título Imaturo Eu, né? É uma pergunta ou uma resposta, né? Diante de algumas perguntas que as pessoas fazem quando nos chamam de imaturo. Aí você responde: imaturo eu? E nós aprendemos semana passada que Deus usa a disciplina como um bom pai, disciplina seus filhos, né? E pune aquele que os ama para nos fazer maduros, para nos tornar pessoas mais preparadas, pessoas mais amadurecidas para aquilo que Ele tem como projeto para a nossa vida. E foi uma palavra maravilhosa aqui nas nossas células. A gente conversou muito, a gente dialogou, surgiu muitos testemunhos de disciplinas dos pais, né, quando nós éramos imaturos. E realmente eu vi que Deus falou ao nosso coração. Amados, Deus nos chama para um novo nível. Deus nos chama para um nível de amadurecimento, de comprometimento com o seu reino, com a sua família, com a sua igreja e com a sua cidade. Nós da CC Cairós estamos aqui na cidade de Macaíba, Rio Grande do Norte, e nós temos a missão de mostrar o nosso Deus para a nossa cidade através da nossa vida. Interessante que algo que nós falamos semana passada mexeu muito com o meu coração e até hoje mexe. Deus nos disciplina para nos tornar maduro, para nós vivermos a sua santidade. E a palavra de Deus nos fala que sem a santificação ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor. Então nós temos que amadurecer,
para chegar a um nível de santidade que Deus Ele quer, Ele tem para nós, para que as pessoas vejam Deus em nós. Amém? Vamos dar continuidade a essa série de mensagens, e hoje o tema da nossa pregação é o instrumento de maturidade. O que é que Deus usa para nos tornar maduros? O que Deus usa, né? Qual o instrumento, qual a ferramenta principal que Ele usa para nos tornar maduros? E quando a gente fala de maturidade, queridos, o que é que vem à tua cabeça? Quando falamos de maturidade, qual o conceito que você tem sobre essa palavra? Essa pergunta também rolou na nossa célula, nos nossos pequenos grupos, e nós tivemos diversas respostas. E na verdade, maturidade é uma somatória, né? É um conjunto de coisas que nos leva a sermos o que Deus quer de nós, né? E uma das definições, um dos sinônimos de maturidade é sabedoria. Outros, né, falaram que além de sabedoria é você falar as coisas certas, é você ser verdadeiro, é você saber falar no tempo certo. Então maturidade é isso. Maturidade é a gente chegar a um nível de sabedoria que nós sabemos falar, nós sabemos nos calar, nós sabemos dar o conselho, nós sabemos tomar decisões assertivas, decisões certas, decisões que não tem muito a ver com os nossos sentimentos, mas com a nossa mente, com a nossa razão. Deus, Ele quer que nós cheguemos a esse nível de maturidade. Eu queria convidar você agora a ligar a sua Bíblia, ou abrir a sua Bíblia na carta 2 a Timóteo, a segunda carta que o apóstolo Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos meditar um pouquinho sobre qual é o instrumento que Deus usa, o instrumento principal, a ferramenta principal para nos tornar maduros. Eu meditando, antes de falar sobre instrumento, eu meditando sobre maturidade, e veio à minha mente uma fruta. Queridos, eu amo a fruta jambo. Eu amo jambo, gosto demais. E interessante que eu já ganhei de pessoas conhecidas, né, que tem pés próximos à sua casa, pés na sua casa, várias sacolas de jambo. Eu amo, mas eu percebo que o jambo, quando ele não está bem maduro, quando ele está ainda indo, né, para ficar maduro, eu não gosto. Ele é muito azedo, né, a textura dele é muito dura. Maturidade é isso, é você chegar na textura ideal, é você ter o sabor ideal, é você ter a coloração ideal, ter o tamanho ideal. Eu pensei muito sobre isso, e que Deus, em nome de Jesus, transforme o nosso coração, transforme o nosso chamado, a nossa vida, as nossas relações e decisões em maturidade. Nos guie para essa maturidade. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz bem assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em toda justiça. Amém? Feche teus olhos, vamos orar agradecendo a Deus pela palavra dele. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, Pai. Obrigado, Senhor, porque ela é mais afiada, mais penetrante que uma espada de 2 fios, Senhor, que penetra, Senhor, entre as juntas e medulas, e discerne, Senhor, aquilo que está no nosso coração, Pai. Pai, nos rendemos à tua palavra, que é a nossa regra de fé e prática, Senhor, para que tu a use como um instrumento que nos leve ao crescimento espiritual, ao crescimento relacional, aquilo, Senhor, que tu falaste, a estatura de varão perfeito, aparecermos com Cristo, aparecermos com teu Filho, Pai. Queremos isso, Senhor. Trata o nosso coração, tira toda meninice, Senhor, tira todo mimimi da nossa vida espiritual, Senhor, e nos faz cristãos
que encara e vive e ama viver a missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos, Pai. Pai, em nome de Jesus, queremos ter isso forte no nosso coração, queimando em nosso coração. Nos guia, Senhor, em nome de Jesus, em mais uma oportunidade para isso. Amém. Amém. Toda Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura, amados, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, toda a Bíblia Sagrada é a maior ferramenta que Deus usa para nos levar à maturidade. E diferente, queridos, do que às vezes nós pensamos e as pessoas falam, a Bíblia, ela não é um livro para crente. E vou repetir para você, talvez você seja chocado com isso que eu estou dizendo, mas eu vou repetir e vou lhe dizer por quê. A Bíblia, ela não é um livro para crente, ela é um livro para toda a humanidade. Porque, amados, é impossível você ler esse livro, você extrair as verdades desse livro, e extraindo as verdades, ele não cause mudanças em você. Você não se torna um pai da mesma forma que você está. Você torna-se um pai melhor. Você se torna uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor. Quando a gente examina isso aqui e entende as verdades que Deus ele tem revelado através do seu Espírito Santo. É impossível você ser um empregado ruim se a sua vida é pautada e dirigida por essa palavra. É impossível, queridos, você viver da mesma forma errônea se você lê esse livro e extrai as verdades dele. Então não é um livro para crente, é um livro para toda a humanidade ler e saborear e perceber as mudanças que ele traz. E aqui no versículo 16 do 2 Timóteo capítulo 3, ele fala que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Toda, quando fala toda, querido, não é só o Novo Testamento, não é só o Velho Testamento, não é só o livro de Salmos. Eu sei que às vezes, queridos, nós temos alguns livros que se tornam o nosso xodó, né? A gente ama alguns livros a mais do que outros, a gente gasta mais tempos, mas não é o teu livro, né? Não é o teu livro que é o xodó da sua vida, que é apenas ele divinamente inspirado, é toda a palavra. Então, meu amado, se Deus falar com você através do livro de Salmos, Ele pode também falar através do livro de Sofonias. Se Deus falar com você com uma das cartas do apóstolo Paulo, eu amo Filipenses, eu amo Romanos, né? Eu amo também a carta de Hebreus. Se Deus fala com vocês nessas cartas, mas Ele tem algo maravilhoso para falar para você em Abacuque, no livro de Ruth. É toda a palavra, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Eu me lembro, queridos, quando eu era adolescente, eu tinha uma coletânea de versículos bíblicos chamada Caixinha de Promessa. Você que já teve caixinha de promessa, coloca aí nos comentários aí, ó, eu já tive uma caixinha de promessas na minha vida, ou então eu ainda tenho uma caixinha de promessas. Isso é muito antigo, mas até hoje é vendido isso aí nas livrarias evangélicas. E é interessante que a caixinha de promessas só tem promessas boas, promessas maravilhosas. A gente tira lá, né? Cada uma na sua corzinha. Você tira, você lê, aí você, ai, que maravilha. Cara, queridos, a caixinha de promessa, ela não é divinamente inspirada. Ela tem sim a inspiração, mas existe várias outras promessas de Deus que é divinamente inspirada. Então toda palavra é divinamente inspirada. Então nossa vida tem que estar sendo guiada por toda a Bíblia, toda a palavra. E quando a gente fala bem assim, toda a Bíblia é inspirada, é divinamente inspirada. Essa palavra inspirada, quando a gente vai no original grego, que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, o inglês da época,
A palavra inspirada no original grego é assim como se fosse soprada. Inspirada é como Deus ele soprasse essa palavra. Toda palavra é soprada da boca de Deus para o nosso coração. Toda a escritura ela é soprada do coração de Deus para o nosso coração. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é inspirador. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a nos preocupar com os livros que a gente não lê. Deus tem mensagens para você, para sua família, nos livros que você nunca leu. Vai lá, o Espírito Santo vai falar com você, porque toda a escritura é divinamente inspirada, é soprada da boca de Deus. A palavra de Deus, ela é o principal instrumento. Toda a palavra de Deus é o principal instrumento para nos levar à maturidade. Eu queria destacar aqui nesse versículo 4 pontos. Apenas 4 pontos. Existem muitos mais pontos que a palavra nos ensina e nos leva para a maturidade, mas eu queria destacar 4 aqui. O primeiro ponto que está aqui na mensagem que nós lemos é que a palavra, toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus e ela nos ensina. A palavra de Deus nos ensina. E quando fala aqui essa palavra sobre ensino, está falando, nos dá conhecimento. Ensinar aqui está no entendimento de dar conhecimento. Como assim? A palavra de Deus nos dá conhecimento de quem é Deus. A Bíblia, ela nos dá o conhecimento de quem nós somos. A Bíblia, ela nos ensina, ela nos dá o conhecimento do projeto de Deus na nossa vida. Você ainda não entendeu a razão pelo qual você está aqui na terra? Deixa eu te falar uma grande verdade, queridos. Você ainda precisa ler mais a palavra de Deus, porque ela ensina a razão pelo qual Deus te colocou aqui na terra. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos passa o conhecimento. E amados, e por mais que a gente escute algo lindo sobre Deus, por mais que a gente escute da internet, ou de amigos, ou de pessoas, algo muito romântico, não é? E emocionante sobre Deus, se aquilo não estiver aqui, de acordo com a palavra de Deus, não tem inspiração, não tem aprovação de Deus. Tem que estar aqui. Todo o conhecimento que eu tenho de Deus tem que estar pautado na palavra dele. Deus, ele foi muito gentil conosco, muito gentil conosco, em ter colocado todo o seu projeto, toda a sua história, aquilo que ele gosta, aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer, a vontade dele, o plano dele é escrito para nós. A palavra de Deus nos ensina a como viver. Interessante, queridos, que lá em Oséias capítulo 4 versículo 6 existe um alerta do profeta Oséias para o povo de Israel, dizendo: olha, o meu povo, ele perece, o meu povo está sendo destruído, porque falta nele conhecimento. Que conhecimento é esse? De quem Deus é, de quem nós somos nele. Às vezes, queridos, eu vejo pessoas que se martirizam em problemas psicológicos, em problemas de identidade, porque ainda, não estou dizendo que são todos, mas a grande maioria, eles ainda não entenderam quem são em Deus, ou no mínimo esqueceram. Deus, ele está dizendo quem você é aqui, está lhe ensinando, está lhe passando conhecimento. E quando a gente não tem conhecimento de quem nós somos e de quem Deus é, nós perecemos. Oséias falou isso. A palavra de Deus nos fala isso, nos fala sobre isso. A palavra de Deus nos ensina a como ser um melhor cristão, a como ser um crente de verdade. A palavra de Deus nos ensina a como ser um melhor pai, a como ser uma melhor mãe, um melhor filho. Existe ensino de como você deve cuidar do seu filho. Existe ensino de como você deve se relacionar com seu pai.
ela nos ensina, queridos. Ela nos passa conhecimento. Sabe por quê? Porque isso aqui é o projeto de Deus, é a vontade de Deus escrita para nós. A palavra de Deus, ela nos ensina a como ser o melhor marido. A palavra de Deus nos ensina a como ser uma melhor esposa. A palavra de Deus nos ensina a como amar a nossa sogra. Nos ensina, você tem que amar o seu próximo. A Bíblia fala, olha, ama seu inimigo. Opa, em nome de Jesus, amado. Estou brincando. A palavra de Deus nos ensina a como ser um melhor funcionário na nossa empresa. Até isso, queridos. A palavra de Deus nos ensina a como ser um patrão que não explora os seus funcionários, a como ser um encarregado que não bota mão de ferro sobre aquele que estão na sua equipe. Ela ensina. Existe conhecimento, existe aqui a vontade de Deus escrito para isso. A palavra de Deus nos ensina a como ser um melhor vizinho. Diga aí. Até isso ensina. A palavra de Deus nos ensina a como ser um amigo fiel, ou como termos amigos. A palavra de Deus nos ensina a como temos que nos portar na faculdade, na escola. Aqui é o conhecimento de Deus. Tudo que nós precisamos aprender sobre Deus, aprender sobre relacionamentos, aprender como ser cristão, está aqui, queridos. Está aqui tudo. Tem algumas pessoas que falam bem assim: mas porque existem alguns livros, não é, que surgiram lá no Mar Morto e é do tempo de Jesus, e estão fazendo muitos estudos, né, e tentando abrir a possibilidade de colocar esses livros na nossa compilação bíblica. Amados, o que nós temos aqui, nós não vivemos, e mas querendo botar mais. A palavra de Deus, ela é suficiente, ela não precisa ser atualizada. A palavra de Deus, ela não precisa ser investigada se existe algum tipo de contradição, porque ela é fiel. Ela é fiel, queridos. Se você começar a olhar nas ciências, as ciências sempre se contradiz com o tempo. A medicina sempre se contradiz. As pessoas que estudam, né, a ciência, sempre eles levantam uma tese, depois chega um outro e derruba. Por exemplo, no Covid, todos nós estamos batalhando para fugir, temos clamado ao Senhor para essa praga ela ir embora. A nação cristã tem buscado ao Senhor e pedido misericórdia pelos nossos hospitais que estão cheios. Mas, queridos, tem médico que diz: olha, tome ivermectina. Outro diz: não tome ivermectina. Tem uns que dizem bem assim: olha, a máscara é eficaz. Outros dizem: não, a máscara não é eficaz. Uns dizem: lockdown é o que resolve o problema da pandemia. Outros dizem: lockdown não resolve nada. A ciência, ela briga entre si. Amados, essa palavra aqui foi escrito em 1600 anos por mais de 40 autores de épocas diferentes, de culturas diferentes, de vivências diferentes, academicamente diferentes, mas não existe contradição nela. Me prove se eu estou falando errado. É a palavra de Deus, ela me ensina, ela tem tudo aquilo que eu preciso de Deus. Ela é um instrumento que nos ensina a ser maduros. Leia. Aí eu pergunto, queridos, como está o nosso envolvimento? Como está o nível do nosso envolvimento com a palavra de Deus? Como está o nível do nosso envolvimento com a Bíblia? Eu jamais, queridos, eu quero colocar aqui que você tenha o mesmo tempo que você gasta em redes sociais e internet com a palavra de Deus. Seria realmente algo fantasioso, uma utopia. Mas será que 10% do nosso tempo que gastamos na internet, em redes sociais, 10% a gente dedica à palavra de Deus? A
gente pesquisa na internet sobre ela, a gente assiste vídeos, a gente busca material bom para o nosso crescimento. Será que 10% dos acessos do nosso time de internet está em busca disso daqui? 10%. Faça a conta. Qual o nosso nível de envolvimento com a palavra de Deus? Eu digo a você, queridos, que o nível de envolvimento com a palavra de Deus, o nosso nível de maturidade espiritual é diretamente proporcional ao nosso nível de envolvimento na palavra de Deus. Quanto mais você examina, quanto mais você busca, quanto mais você medita, quanto mais você pratica, mais ela te transforma, mais ela te renova, mais ela te faz parecer com Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém aí da sua casa? Sabe por que ela nos muda? Porque o autor dela está ao nosso lado quando a lemos. Amém? Pode botar um amém aí nos comentários. Quando nós lemos essa palavra, ela causa mudança em nós, porque o autor dela está ao nosso lado, está dentro de nós, nos explicando. Toda a palavra é divinamente inspirada e nos ensina, mas não só nos ensina, queridos, essa palavra também, ela nos repreende. É a segunda coisa que ela nos faz, é a segunda coisa que ela faz, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ela nos ensina, mas também ela nos repreende. E quando fala de repreensão, está dizendo que ela mostra onde nós erramos. Então ela não passa somente conhecimento, mas quando nós erramos, ela mostra, ela nos indica. E interessante, queridos, que quando eu penso assim em repreensão bíblica, eu já levei várias e continuo levando. Se você não leva, meu irmão, então você nunca nasceu de novo. Se a Bíblia não te repreende, se a Bíblia ela não te constrange no teu pecado, então você está lendo só pela religião, só para cumprir tabela. Se ela não te repreende, meu irmão, eu tenho uma triste notícia: você ainda não ouviu a voz do Espírito Santo. E quando eu falo em repreensão, queridos, eu me lembro lá em 2 Samuel capítulo 12, narra quando o profeta Natã vai em direção ao rei Davi para confrontá-lo, para repreendê-lo no pecado. O que é que o rei Davi ele fez? Ele adulterou com Batseba, e quando soube que ela estava grávida dele, inventou uma guerra para o esposo de Batseba e Urias, ele ir para essa guerra e morrer lá. E foi isso que aconteceu, um adultério e um assassinato. Mas era o grande rei Davi, era o cara que uniu os povos, era aclamado por toda a nação. Mas Deus chegou e deu uma palavra ao coração do profeta Natã, e o profeta Natã chegou diante dele. Eu posso até ver, estava lá o rei Davi no seu trono, todo pomposo, cercado dos seus guardas, cercado de riqueza. E o profeta Natã chega para ele e diz: ó, grande rei Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha dois homens, um muito rico, que tinha diversas propriedades e tinha várias ovelhas na sua fazenda, e o outro homem era um homem pobre, e ele tinha apenas uma ovelha, e essa ovelha, ele tinha um carinho tão grande que ela convivia com ele na sua casa, ele alimentava, ele a amava, ele fazia de tudo por ela, a sua única ovelha. Só que aconteceu uma grande festa, e aquele homem rico, mesmo tendo várias ovelhas à sua disposição na sua propriedade, ele pega a ovelha daquele homem pobre, mata e come. Imediatamente o rei Davi, ele fica enfurecido.
Ele disse: olha, que o Senhor me castigue se eu não pegar esse cara e ele fazer realmente, pagar 4 vezes mais, eu vou matá-lo, eu vou fazer isso. Quem é esse homem, profeta Natan? O profeta Natan falou: é você. A palavra de Deus nos repreende, queridos. A palavra de Deus nos constrange do nosso pecado, e isso nos torna maduros. Isso nos leva para outro nível. Leia essa palavra e sinta a vergonha do seu pecado. Leia essa palavra e sinta a desgraça que existe no pecar. Chore, se lamente, se arrependa. Mas que essa palavra, em nome de Jesus, esteja na nossa vida, nos constrangendo, nos repreendendo. Porque se não nos repreende, a gente nunca vai crescer, queridos. A gente nunca vai crescer. A palavra de Deus nos ensina. Toda a escritura divinamente inspirada nos ensina. Toda a escritura divinamente inspirada nos repreende. Eu quero falar aqui o terceiro ponto. Toda a escritura, ela nos corrige. A palavra de Deus, ela nos corrige. Ela apenas não nos faz entender quem é Deus. Ela apenas não nos mostra nossos erros, mas ela nos corrige. E o que é corrigir aqui? É restaurar a nossa rota, é nos dar um norte, depois que entendemos o nosso erro, o nosso pecado. Corrigir a rota. A gente estava indo em direção à palavra de Deus, chegou em nossa vida e a gente dá meia volta. A gente precisa corrigir a rota. Tem muita gente, queridos, dentro de igreja, levantando as mãos na hora do louvor, a coisa mais linda do mundo, mas continua na rota errada do seu dia a dia, continua vivendo a mesma vida de pecados no seu dia a dia, quando não está em 4 cantos de parede. A palavra de Deus, ela nos corrige, ela restaura a nossa rota, ela corrige a nossa rota. E quando eu falo assim, correção, eu acho uma das passagens, tem várias, mas uma das passagens que eu acho maravilhosa é Lucas 19, que fala quando Jesus Cristo entra na casa de um homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Publicano era aquele que cobrava, era aquele judeu que cobrava impostos dos seus irmãos judeus para levar para Roma. Os romanos dominavam na época de Jesus os judeus, era a nação dominante. Imagine só que esse judeu publicano, ele não era bem quisto aonde estava. E por quê? Porque ele explorava os seus irmãos, os seus compatriotas, para levar dinheiro para Roma. Mas Jesus ia passando, e Zaqueu, ele ouviu falar desse Jesus, e ele ficou tão louco para ver Jesus, que ele subiu num pé de árvore cheio de espinhos. E naquela multidão que Jesus estava seguindo, em meio à multidão, ele olha para aquela árvore, chama ele pelo nome, diz: Zaqueu, desce, que hoje eu vou ficar em tua casa. Hoje me convém que isso aconteça. Amados, e a Bíblia nos fala que Jesus com seus discípulos foi para a casa de Zaqueu. Muitas pessoas estavam falando mal de Jesus. Ele está indo para uma casa de pecador. É Zaqueu, é o ladrãozinho de impostos, é o cara da sede, Sistema Estadual de Tributação. Por que ele está indo para lá? Mas Jesus foi lá. A Bíblia não nos fala, querido, o que Jesus falou. Não narra exatamente o que Jesus falou, mas diante daquele momento que Zaqueu teve Jesus na sua casa, os discípulos na sua casa, a sua rota foi corrigida. A sua rota, o seu norte, o seu caminho, a sua direção foi corrigida pelo que Jesus Cristo falou. Ele falou: Jesus, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se tiver alguém que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Amados, quando ouvimos a voz de Jesus, quando ouvimos a palavra de Deus, Ele corrige nossa vida.
impossível, queridos, a gente ouvir a palavra de Deus, entender, o Espírito Santo falar e a gente continuar na mesma. Talvez nem seja impossível, mas talvez seja burrice, talvez seja perda de tempo. A palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus, ela nos repreende. A palavra de Deus, ela corrige a nossa rota. Por que ela faz isso? Porque quer te ver um cristão maduro. Amém? Pode botar um amém maravilhoso aí nos comentários. Coloca mesmo, queridos. Amém. O quarto ponto que a palavra de Deus, aqui no texto que nós lemos, ela fala o seguinte: a palavra de Deus nos instrui para a justiça. Interessante, queridos, que a gente pesquisando sobre essa palavra de instrui, não é? Esse verbo, ele não está falando instrução em termos de ensinar, porque ele já fez isso antes. Mas instrui aqui está falando, ele treina. A palavra de Deus nos treina. A palavra de Deus nos exercita. A palavra de Deus nos treina para a justiça. A palavra de Deus nos treina, nos exercita para a justiça. A palavra de Deus, ela nos coloca num processo repetitivo de aprendizagem. Essa é a instrução que a palavra de Deus nos fala. Ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, mas ela nos coloca em um processo repetitivo de aprendizagem. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos um coração tão ruim, nós somos tão cabeça dura, que às vezes Deus fala conosco, Deus nos ensina, a gente entende, a gente pede perdão, a gente começa a corrigir a rota, mas daqui a pouco a gente se vê fazendo a mesma besteira que fazíamos. É assim ou não é? Sabe o que ele faz? Ele continua nos colocando no processo de aprendizagem, colocando na disciplina, nos repreendendo, nos corrigindo, nos instruindo, e a gente escuta a voz dele, se arrepende, entende, começa a corrigir a rota, aí daqui a pouco a gente cai novamente. Sabe o que Deus faz? Continua colocando a gente num processo de aprendizagem. Amados, é por isso que as misericórdias do Senhor na nossa vida, elas se renovam a cada manhã. Sabe por quê? Porque toda manhã nós precisamos da misericórdia dele. Porque toda manhã a nossa carne, a nossa natureza adâmica, brigando com a nossa natureza divina, com a nossa natureza restaurada, ela vai buscar o pecado, ela vai buscar a imaturidade, ela vai buscar as obras da carne. Mas Deus nos chama para outro nível. Deus usa essa palavra como o instrumento de transformação na nossa vida. Amados, em nome de Jesus, se apaixone por ela, se apaixone por ela. É triste você ver uma pessoa que não anda dentro de igreja, que não anda em pequeno grupo, que não confessa a fé cristã e conhece mais a Bíblia que nós. É triste, queridos. Em nome de Jesus, se apaixone por essa palavra, gaste tempo com ela. Eu não boto 50% não do tempo que você gasta nas redes sociais, na internet, pelo menos 10%. Gasta tempo com ela, porque ele é o instrumento de Deus para fazer nós crescer. É o instrumento de Deus para nos fazer maduros. Amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu queria orar por vocês agora nesse momento, em nome de Jesus. Curve as suas cabeças. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nos mostra o quanto nós precisamos, Senhor, nos envolver contigo, quanto precisamos nos dedicar a ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, trata o nosso coração, nos coloca, Senhor, sede da tua palavra, sede, Senhor, de buscar a
tua presença, sede de te conhecer, sede de receber o conhecimento que existe nela, sede de receber a repreensão que existe nela, sede, Senhor, de entender que precisamos corrigir a rota, sede, Senhor, de que precisamos nos exercitar diariamente, Senhor, para sermos maduros, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos guia para isso. Nos guia a toda a verdade, Espírito Santo de Deus. Nós abrimos o nosso coração, Espírito Santo de Deus, e pedimos: trata aqui, Senhor, para que tudo isso, Senhor, venha nos levar a outro nível de compromisso com Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, amém.